Bem-vindos, este é mais um Examinando as Profecias. Vamos estudar as Escrituras. Convide seus amigos, sua família, vamos abrir as Escrituras. Mas primeiro vamos orar. Pai querido, todo-poderoso, Criador, abençoe esse estudo, Pai. Vem nos purificar com o sangue de Teu Filho. Vem nos dar norteamento, entendimento sobre os tempos à frente e o nosso papel. E em nome do Messias e Yahushua que pedimos Tuas bênçãos e o Teu perdão. Assim seja. Bom, queridos, vamos falar sobre o selo de proteção do Altíssimo. É possível ser protegido, ser selado com a proteção, com o socorro, o livramento do Criador? Bom, nós vamos aprender que sim, existe um selo de proteção que o Criador ele criou para os seus fiéis, os seus seguidores. A grande questão é, nós queremos ser livrados do pecado ou da destruição final? Sim, porque muitas pessoas apenas buscam o Criador quando estão nas últimas, ou quando envelhecem, ou quando estão no leito de um hospital. Muitas pessoas querem e pedem livramento, mas não querem ser livrados do poder da morte, que é o pecado. Pois muito bem, fazendo essa autoanálise, daremos início ao estudo de hoje. Muitas pessoas, quando eu falo sobre a preparação para os fins dos tempos, elas dizem, não há necessidade, não tem por que eu sair das grandes cidades, não tem por que eu me refugiar ou eu viver em um estilo de vida campestre. Nada disso tem valor. Pois muito bem, queridos, as Escrituras nos falam que nós temos um papel a cumprir e que nós temos requisitos a alcançar antes que nós herdemos a vida eterna. Atos 14, 22 diz, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Yahweh. Então é por meio de provas, tribulações, que nós vamos alcançar o reino. Em Apocalipse 7,14 diz, estes são os que vieram da grande tribulação. A ênfase é uma tribulação específica, a grande, a maior que está chegando. E lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Sim, queridos, não existe tal coisa como arrebatamento secreto na Bíblia. Não existe tal coisa de ser retirado da prova. Não existe tal coisa como que nós não passarmos por lutas. Desde o momento que o sujeito vem a esse mundo, ele já passa por dificuldades. Aqueles que estão buscando servir o Criador de todo o coração, que o digam. Em Apocalipse 7, verso 1 em diante, nós temos um relato muito interessante sobre os últimos dias. E está escrito, e depois destas coisas eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Yahweh. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Nós estamos falando aqui dos últimos acontecimentos bíblicos. Nós estamos falando aqui dos selos, das trombetas do Apocalipse, das pragas que vão afligir esta terra e principalmente aqueles que não são do Criador. O verso 3 diz, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Criador. Então o Criador vai selar um povo que não será atingido pelas pragas. O Criador vai selar os seus servos. A palavra servo, ebed, no hebraico, ela já designa alguém que é humilde, alguém que adora o Criador, alguém que obedece seus mandamentos. Em Isaías 8,16 está escrito, liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Quando você pensa no conceito de selo, você imagina uma marca, um sinal, que designa a propriedade de alguém. Já que é um servo, então esse servo tem a marca do seu mestre. Que marca? Que mestre? Aqui nós estamos falando do Criador. E o selo do Criador tem a ver com selar a sua lei, a Torá, a instrução,
o mandamento do Criador entre seus discípulos. É interessante que o discipulado é seguir um ensino, né? Tornar outros discípulos. Em Hebreus 8:10 diz: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o soberano. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por pai e eles me serão por povo, por filhos. Hebreus 8:10. Meus queridos, se você vê ensinadores da Bíblia, líderes religiosos, que pregam um evangelho totalmente destituído de mandamento, de ordenanças, de estatutos, de preceitos, de juízos do Criador, saiba que você está com um evangelho falsificado, aguado. Porque o evangelho verdadeiro, ele inclui prescrições, ele inclui mandamentos. Ele inclui estatutos, princípios que norteiam a vida em praticamente todas as instâncias da vida daqueles que seguem o Criador. Note algo interessante. 2 Timóteo 2,19 diz: todavia, o fundamento do Criador fica firme. Que fundamento é esse? Tendo este selo, o Altíssimo conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Messias, aparte-se da iniquidade. Então, o selo do Criador, ser selado com selo de proteção, vamos já falar em detalhes como essa proteção se dará, ele tem a ver com santidade, com santificação, com apartar-se de iniquidade. Nós vemos pessoas que falam o nome do Criador, falam o nome do Salvador, para cá e para lá, mas que, no entanto, apresentam uma conduta pecaminosa. Os queridos, santidade não é apenas um ato exterior, um ato de boca. Santidade implica em todas as instâncias da nossa vida. Na nossa conduta pessoal, se inclui nos nossos atos, se inclui também naquilo que nós estamos fazendo para cumprir o mandamento do Criador, aquilo que está escrito no bom livro. É muito fácil de sentar a marreta em Illuminati e em tantas coisas que nós contrariamos, mas é tão difícil nós mesmos seguimos as prescrições do Criador. Mas o selo do Criador, ele tem a ver com proteção. Ele tem a ver com santidade, com separação do pecado. Nós ainda encontramos algo muito importante, que nos últimos tempos nós teremos o nome ou a marca, o sinal de um dos dois mestres, e nós não vamos poder servir os dois. Teremos o nome da besta, o sinal do nome da besta, e nós teremos o nome do Criador e o sinal, o selo do Criador. Em Apocalipse 14:11 diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então a besta tem uma marca. A besta tem um sinal do nome dela, que vai ser implantado em praticamente todo o mundo. Com exceção de um pequeno grupo de sinceros, que Apocalipse 14:1 diz: olhei e eis que estava cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Então esses servos que haviam de ser selados têm o nome do Pai escrito nas suas testas. Eles estão selados nas testas com o nome do Pai. Nós encontramos apenas uma porção nas Escrituras que o Criador fez questão de escrever com seu próprio dedo. Ela está em Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. E nós encontramos ali os 10 mandamentos, que é um resumo de todos os mandamentos possíveis que você possa imaginar, que o Criador já prescreveu. Mas apenas em 2 mandamentos nós encontramos a assinatura do próprio Criador. E, para constar, ele escreveu em paleo-hebraico. É uma forma antiga de hebraico que tem símbolos. E aqui está escrito assim, onde o Criador assinou com o próprio dedo: não tomarás o nome de Yahweh,
teu Eloá em vão. Porque Yahweh não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de Shabat, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o Shabat de Yahweh, teu Eloá, não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, Shabat Shalom. Portanto abençoou Yahweh o dia de Shabat e o santificou. Apenas no mandamento para não tomar o nome do Criador em vão, para não blasfemar e profanar o nome dele, e no mandamento 4º, o descanso do sábado. Somente nesses 2 mandamentos o Criador fez questão de colocar o seu nome. Naturalmente, quem tem o selo do Criador, tem o nome do Criador, vai guardar o Shabat e também vai levar em consideração bendizer o nome do Eterno, não profaná-lo. 1 Crônicas 16, 8 a 10 diz: louvai ao soberano, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas, dai glória ao seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Altíssimo. Porque grande é Yahweh, muito digno de louvor e mais temível do que todos os deuses. Tributai ao Altíssimo a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai Yahweh na beleza da sua santidade. Os servos, os selados, adoram o Criador. Os servem. Eles têm o seu nome, eles tributam glória ao nome do Criador. Mas para tributar glória ao nome do Criador, você tem que conhecer o nome dele. O nome do Criador não é Deus, não é Senhor, não é Javé, Yavé, Jeová, Iau. O nome do Criador está descrito nas Bíblias que você conhece por Bíblia judaica, Bíblia israelita. Você tem o nome verdadeiro do Criador. Está lá escrito com todas as letras em Êxodo capítulo 3. Mas nós vamos atentar para algo muito interessante. O nome do Pai está no nome do Filho. E em nenhum outro nome, no caso, há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. O nome do Eterno está no nome do Messias. É aquela letrinha ali, ó, do alfabeto hebraico, até moderno. Está lá ainda, Yud, Rei, Vav, Rei. Se pronuncia Yahweh. O nome Yahweh não tem a letra Rei. Está errado. Quando nós observamos o paleo hebraico, achados arqueológicos, você vai encontrar o nome do Eterno. Yahuwah, tetagrama sagrado. E o Messias também tem o nome do Pai. Nós temos Yahweh, Shua, cujo nome significa o grande eu sou, nosso Pai é a salvação. No seu nome há salvação. No nome do Messias há salvação. De fato, na pictografia antiga do paleo-hebraico, nós temos a seguinte mensagem. A letra Yud significa contemple, olhar. A letra Rei aponta para um prego. E nós temos novamente a letra Vav, contemple o prego. Contemple o prego na mão. Nós estamos falando da salvação. Nós estamos falando do Messias. O nome do Pai aponta para a salvação que está em seu Filho. E quando nós falamos de receber um selo de proteção, e muitos têm isso como um mantra, não é um mantra, representa santidade, servir, obedecer, separar-se da iniquidade, do mal, que tanto tem causado tristeza, desgraça, destruição nesse mundo. E o Salmo 91 diz, verso 10 a 13, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Esse é o salmo que fala das pragas. 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita. A seta que voa de dia, a praga que assola de noite. E aí diz, verso 13 e 14: pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aquele que conhece o nome do Altíssimo terá o selo de proteção do Altíssimo. Aquele que teme ao Eterno, que guarda seus mandamentos, que obedece os mandamentos, e especialmente nós lemos aqui o 3º e o 4º mandamento, para não tomar o seu santo nome em vão, e para lembrar do seu dia santo, o Shabat, o 7º dia. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e a glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meus queridos, louvado seja o Criador por isso. Nós estamos na prova final. O mundo está cada vez mais iníquo. O amor está se esfriando. Ímpios estão indo de mal a pior. Mas os sábios se santificarão. Os sábios entenderão. O justo há de praticar mais a justiça. Nós sabemos que o santo se tornará mais santo. Mas os ímpios irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isaías 33, 14 a 16 é uma promessa para aqueles que conhecem o nome de Yahuá. O grande eu sou dos exércitos, o Criador de todas as coisas. Os pecadores de Sião se assombraram, tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça, e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o suborno e tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Isaías 33, 14 a 16. Queridos, a hora está chegando. Existe uma perseguição em andamento e nós sabemos que ela chegará aqui com força total. Está previsto isso. O Messias nos avisou que seríamos odiados por todos por amor de seu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos 13, 3. Nós já estamos vendo muitos se apartando da verdade. Muitos rejeitando as coisas santas do Eterno. Rejeitando até o próprio nome do Eterno. Isso é muito sério. Imagine quando a prova maior chegar. Como diz o livro de Jeremias, se não podemos correr com os homens a pé, como vamos correr dos homens a cavalo, dos homens em carruagens? Que o Criador nos fortaleça, nos dê coragem, nos dê fidelidade a Ele todos os dias da nossa vida. Que o Criador te abençoe. Até um próximo estudo, se Ele permitir. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com aqueles que precisam receber essa mensagem. Em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador Messias. Até um próximo estudo.